Estamos de volta nesta quarta-feira, dia 8 de junho, em todas as plataformas. Já estão no estúdio os pré-candidatos Mário Botion, do PSD, que vem pela segunda vez ao programa, assim como Paulo Radiche, atual prefeito, pré-candidato do PSB. É o primeiro encontro deles e possivelmente este será o programa de todos desta primeira série de entrevistas entre os pré-candidatos, que vai chamar mais a atenção da população, mais a atenção do eleitor, por razões muito simples. Estão aqui, de fato, dois opositores. Existe, não há problema nenhum nisso, uma relação de muito maior proximidade, por exemplo, entre o Eliseu Daniel e o Mário Botion. O Júlio César Pereira dos Santos e o Mário Botion, né? Cogita-se até a possibilidade do Júlio compor a chapa com o Mário Botion, cogitou-se a possibilidade de uma união entre Eliseu e Mário Botion, ao contrário do que acontece com Paulo Radiche. Então, pela primeira vez, nós teremos claramente um embate de ideias entre dois candidatos que se opõem, não é? Que são absolutamente distintos, que pensam absolutamente diferente em quase tudo. Neste programa de rádio, que é transmitido também pelo site educadora.am, nos aplicativos gratuitos para dispositivos móveis, com áudio e vídeo. Também no Facebook da Educadora, nós já começamos a transmissão do Live on Facebook. Daqui a pouco nós iniciaremos a transmissão ao vivo pelo Facebook, na página da Educadora e também na página da Estereosom. É uma novidade para este encontro entre Paulo Radiche e Mário Botion. Nós transmitiremos a imagem desse encontro, o áudio e o vídeo ao vivo na página da Educadora e também na página da Estereosom. Conosco as jornalistas Renata Reis e Érica Samara da Silva, ou Érica Samara Morente, ou só Érica Samara, que perguntarão aos pré-candidatos presentes aqui no estúdio. 12h35. Pré-candidato Mário Botion, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, desculpa. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Paulo. A Érica, a Renata, a Nanda, que é a nossa cronometrista aqui, né? Embora eu não enxergue o cronômetro daqui, mas ela é a nossa cronometrista. E também desejar um bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui e agradecer à Rádio Educadora por essa realização, a realização desses encontros, que nos permite trazermos aqui as nossas ideias, as nossas opiniões e debatê-las na medida do possível. Pré-candidato Paulo Radiche, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Caio, Renata, Érica, Ananda, boa tarde, Mário, boa tarde a todos os ouvintes. Quero parabenizar mais uma vez a Rádio Educadora pela iniciativa. Aqui nós vamos ter a oportunidade de começar já a delinear os debates para as eleições deste ano, e a população, através dessa iniciativa da Educadora, vai ter a oportunidade de entender que, mais do que uma escolha de nomes, nós estamos fazendo uma escolha de projetos. Votando em A, isso significa o que vai acontecer com a cidade depois de 2016, votando em B, idem, em C, idem. Então, nós vamos fazer uma escolha de projetos e não só uma escolha de nomes. Então, os debates fazem com que a gente possa esclarecer a população e, principalmente, aquelas propostas, né, estapafúrdias que a gente sempre ouve nesse período, a gente tem também a oportunidade de saber quem tem condição de botar de pé aquilo que está dizendo. Muito bem, 12h37. Eu vou descontrair um pouco o ambiente entre os dois. Eu sempre brinco aqui que todo mundo que eu conheço faz aniversário em maio, junho ou julho. Talvez essa seja a única semelhança dos dois aqui. São dois geminianos. O Mário fez aniversário no último dia 29 de maio e o Paulo fez aniversário ontem, dia 7 de junho. Então, publicamente, parabéns atrasados ao Mário e parabéns atrasados ao Paulo Radiche. Obrigado, Caio. Parabéns ao Paulo pela passagem do seu aniversário. Ficou mais experiente, né, Paulo? Obrigado. Parabéns, Mário. Parabéns também ao Caio, que em breve estará fazendo aniversário. Eu faço isso só para que vocês não se esqueçam do meu. Né? Isso é... Com certeza. É em benefício próprio. Com certeza. 12h38. A pergunta inicial é a pergunta que eu faço aos dois candidatos pela ordem alfabética. O candidato Mário Botion começa respondendo primeiro. Ele terá 1 minuto e meio para a resposta. O candidato Paulo Radiche em seguida responde. Na sequência, Renata Reis perguntará aos candidatos. A Érica Samara perguntará também aos candidatos e no final do bloco os candidatos perguntarão entre si. Candidatos Mário e Paulo, uma pergunta que é uma dúvida de todos nós, inclusive minha. É um assunto que vem permeando o noticiário nacional.
Eu tenho procurado fazer perguntas que não sejam relacionadas, a maioria delas que não sejam relacionadas ao dia a dia. Acho que perguntam com muito maior competência do que eu sobre as coisas da nossa cidade. Há jornalistas presentes aqui, a Renata, a Érica, hoje a Lígia Zampar, que está no período de férias, a Ananda Pérez. A minha pergunta é sobre Brasil e sobre uma dúvida que certamente os nossos ouvintes têm, os nossos espectadores pelo Facebook, pelo YouTube também têm. Em função das pedaladas fiscais, uma presidente da República que já foi impedida pode ser definitivamente afastada do cargo. Afinal de contas, candidatos Mário e Paulo, como se essa fosse uma aula para os nossos ouvintes, espectadores e seguidores. O que são pedaladas fiscais? Acho que nesse processo pelo qual nós estamos passando, o país está passando, que é um processo de depuração na política nacional, com as operações Lava Jato, Operação Zelotes, o Mensalão, que já ficou lá para trás, o Petrolão, que é a novidade e que está envolvendo político de todas as tendências de todos os partidos. Isso eu tenho certeza absoluta que vai trazer para a classe política uma depuração desse processo, onde nós vamos ter as mudanças, a separação do joio e do trigo. Quem é ruim vai embora, vai para a cadeia se for o caso, e quem é bom e tem capacidade e competência, tem compromisso com a população, fica. As pedaladas fiscais nada mais são do que o governo federal emprestou dinheiro dos bancos oficiais, que são os seus bancos, para pagar as suas contas. E isso é proibido por lei. Não é? É como se você fosse dono, no caso do Brasil, é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. Então o governo simplesmente pegou dinheiro emprestado dos bancos, do qual ele é dono, em tese, e pôs na economia, pagou a sua conta, pagou o excesso de cargos comissionados que o governo federal criou ao longo desses 10 ou 12 anos de governo PT. Então a pedalada fiscal nada mais é do que isso. É onde o governo foi no banco que é seu, pegou o seu próprio dinheiro para pagar as suas contas que estavam fora do controle dos orçamentos. É isso. Muito bem, candidato. Tempo esgotado. Responde agora o pré-candidato Paulo Radich. Pedalada fiscal nada mais é do que justamente o dinheiro dos bancos públicos serem utilizados para cobrir as contas do governo. É uma manobra contábil, uma manobra fiscal, uma manobra ilegal, mas que é utilizada reiteradamente por governos federais. Esse governo utilizou muito, governos anteriores também utilizou, e governos estaduais também utilizam reiteradamente esta manobra. Os municípios não têm esta possibilidade. O que nós observamos, Caio, que além da pedalada fiscal, está em curso toda a discussão que levou ao início do processo de impeachment da presidente Dilma. Existe fundamento jurídico legal, sim, para o início do processo com as pedaladas fiscais, mas naturalmente, apesar dos fundamentos jurídicos, é um processo político. O que levou à deflagração de todo esse processo, na verdade, foi o fato do governo federal, após a eleição de 2014, ter descumprido tudo aquilo que ele tratou na eleição de 2014. Ou seja, tudo que disse que ia fazer, passou a fazer ao contrário. Sabendo da situação econômica difícil que o país vivia, vendeu uma situação que não era a verdadeira. E por esta razão, teve que se utilizar novamente do expediente em 2015 e, por isso, foi pedido o processo de cassação. Muito obrigado, candidato Paulo Radich. Agora a pergunta da jornalista Renata Reis. Ela começa perguntando e começa respondendo o candidato Paulo Radich. Na sequência, a resposta do candidato Mário Botion. Bom, pré-candidatos, todos sabem que Limeira passou pela maior epidemia de dengue já registrada entre 2014 e 2015. Mais de 20 mil pessoas com a doença e 21 mortes. Muitos os fatores podem ter contribuído para essa epidemia. E hoje vivemos uma grande preocupação com a gripe A/H1N1. Dentro da competência municipal, de que forma os senhores acham que esses problemas de saúde podem ser prevenidos? Quais as propostas dos pré-candidatos aí para os próximos anos em relação a essas doenças que tanto preocupam a população?
Renato, só fazendo uma pequena correção na pergunta, não foi Limeira que viveu uma epidemia, foi o Brasil inteiro que viveu uma epidemia e o estado de São Paulo, em particular, foi o estado mais afetado. Os 645 municípios passaram por este processo. E Limeira não foi diferente, nós tivemos 30 mil notificações, 10 mil não se confirmaram e 20 mil delas se confirmaram. Foi feito todo um processo de educação, foi feito todo um processo de ampliação da contratação de servidores, a nossa vigilância epidemiológica, ela é muito eficiente, ela é muito técnica, é muito trabalhadeira, tanto que nós tivemos até um episódio, você se recorda, de um vereador médico invadir a vigilância achando que as notificações estavam sendo feitas e ele constatou que estavam, teve que se recolher ao seu equívoco naquele momento. Com a H1N1 não é diferente, todo o processo de orientação à população, porque precisa dela participar. Veja só no caso da dengue, nós começamos esse ano a campanha Minha Limeira Limpa. Em apenas 14 semanas, nós já tiramos mais de 6.500 toneladas de lixo entulho das ruas da nossa cidade. Lixo entulho foi jogado e que não devia ter sido jogado, porque tem local aonde se colocar, tem destino certo. Nós tiramos de dentro das residências, na Operação Socacareco, aproximadamente 330 toneladas de entulho de dentro das casas. Aonde a dengue estava, o Aedes aegypti, que promove o Zika e outros bichos, estava justamente nesse entulho, que fica naquele quartinho e nesse lixo que é jogado fora. Muito bem, candidato Mário Botion terá 5 segundos a mais para responder a mesma pergunta da jornalista Renata Reis. Em dezembro de 2014, então secretário da Saúde, o Luizinho do PT, do governo do Paulo Radich, veio a público numa reportagem da Gazeta dizendo que nós passaríamos pela pior epidemia de dengue que Limeira já tinha vivido. E ele acertou na mosca porque não fez a prevenção adequada, não fez a lição de casa. Esse é o grande problema, é prevenção adequada no tempo certo, no tempo adequado, nem antes nem depois. E 20 pessoas perderam as suas vidas. Talvez o prefeito não conheça o seu Paulo Pontes, a dona Flávia Miller, a dona Neide Arrume, a dona Francisca Birger, foram algumas das pessoas que perderam a vida por conta da epidemia de dengue pela qual nós passamos. E faltou prevenção. O depois é o depois. O depois foi feito porque devia ser feito. Tanto foi feito que hoje os níveis estão sob controle porque a prevenção foi feita na época e no tempo adequado. Essa que é a grande realidade. E nós faremos as prevenções necessárias, nos tempos necessários, aplicando os recursos que nós tiraremos de comissionados, de verbas de propaganda milionárias, para colocar onde há necessidade. Com relação à H1N1, as vacinas que precisam ser colocadas e tomadas, recentemente o município perdeu 1.000 doses de vacinas, né? E isso traz trazem malefícios para a população que precisa dessa vacina e desse tratamento adequado. Muito bem, candidato Mário Botion vai responder agora vai começar respondendo a pergunta da jornalista Érica Samara. O subsídio foi implantado em 2013 com a expectativa de aumentar a qualidade do transporte coletivo de Limeira, com isso atrair mais usuários e manter ou até mesmo reduzir a tarifa. No entanto, o montante chegou aí a mais de 20 milhões e a meta de evitar reajustes ela acabou não sendo alcançada. Pelo contrário, a tarifa mais cara ela pode afastar mais usuários e também encarecer novamente o serviço. Como os senhores pretendem interromper, tecnicamente falando, esse ciclo no transporte coletivo de Limeira? Érica, você pontuou bem, nós já disponibilizamos mais de quase 21 milhões de reais para o subsídio. Eu não sou contra o subsídio, eu tenho até um bom olhar para ele, mas ele precisa ser tratado, ou deveria ter sido tratado, da maneira adequada. Em 6 meses de governo, infelizmente, com todo o respeito às pessoas que estavam no governo, à época não tinham condições de fazer uma auditoria necessária e suficiente para definir os níveis e os valores dos subsídios necessários para que a passagem de ônibus não subisse para o cidadão. Não é só para o cidadão, não subisse para o cidadão, não subisse para o empresário que paga a
conta nos finalmente, né? E só nesse período de subsídio, desde que foi implantado até os dias de hoje, a passagem já subiu mais de 7%, além da inflação. Essa que é a verdade. Hoje nós temos a maior... matéria da Gazeta de Limeira, hoje, primeira página. Limeira tem o valor da tarifa, o maior valor de tarifa da região, R$ 3,70. Essa é a realidade que o cidadão vive. Essa é a realidade que o limeirense vive. Essa é a realidade que os empresários que estão sofrendo tanto já com a questão do arroxo da economia, de não conseguir pagar suas contas e vai pagar mais caro o transporte coletivo dos seus funcionários. E isso é a empresa que pode e que tem condição. As que não têm, vão demitir porque não consegue pagar a conta. E o cidadão comum continua pagando a passagem mais cara da região de Limeira. Responde agora o pré-candidato Paulo Radich. Só corrigindo alguns equívocos do candidato Mário Botion, primeiras 1.000 doses de vacina perdida da H1N1 foram em decorrência de uma chuva de pedra terrível que afetou a cidade e que deixou muita gente sem energia. Acho que ele deve ter conhecimento disso, ou só ele não estava em Limeira no dia da chuva. Com relação ao subsídio, nós trouxemos subsídio para impactar a tarifa. Tanto que, de 1 de janeiro de 2013 até agora, a tarifa no cartão que qualquer pessoa pode adquirir, ela subiu 12% contra uma inflação de 34%. O que diz a matéria da Gazeta hoje, assinada pela Érica, que é a maior tarifa da região, não é verdade. Já está maior de Vinhedo, de Valinhos, a de Sorocaba, de Jundiaí, de Campinas e Bragança Paulista, que é menor que aqui, está no mesmo valor. Nós temos hoje, pode olhar aqui, nós temos hoje a menor tarifa de estudantes, eu vou falar da região, mas eu acredito uma das menores do país, tarifa de estudante. Nós aumentamos, nós reduzimos em 33% contra uma inflação de 34%. Nós aumentamos 29% o vale transporte em dinheiro quando a inflação foi 34%. Ou seja, até para o empresário foi vantagem. Nesse meio tempo, nós fizemos uma renovação da frota em mais de 50%, colocamos a biometria facial, o GPS que permite controlarmos, implantamos a fiscalização que não havia no transporte coletivo da nossa cidade. E mais do que isso... Tempo esgotado, prefeito. Obrigado. Tempo esgotado. Bom, agora perguntam entre si os candidatos. O prefeito Paulo Radich começa perguntando ao pré-candidato Mário Botion e, na sequência, o pré-candidato Mário pergunta ao também pré-candidato Paulo Radich. O senhor tem 1 minuto para a pergunta, o pré-candidato Mário tem 2 minutos para respondê-la. Quando éramos vereador, eu e Mário, ele fez uma proposta, encampou uma proposta, ficou conhecida como Lei da Ficha Limpa, juntou bastante gente, todo mundo assinou, todo mundo acreditou, que ficou até uma proposta mais restritiva do que até do governo federal, a proposta a nível federal. E muita gente aprovou, votou, eu fui um deles, até me sinto coautor da proposta por ter aprovado ela lá. Mas eu me recordo, quando nós tomamos posse em 2008, o senhor fez uma declaração ao seu grande amigo, Renê Soares, né, que ajudou muito o senhor naquela campanha. Também o senhor teve a sua empresa, ao longo desse tempo, muitos negócios com o Silvio Félix, que era o prefeito cassado, através da sua empresa prestando o serviço, sendo que até o próprio Tribunal de Contas diz que haviam muitas licitações dirigidas naquele período. Nós tivemos aí no seu grupo político, Toninho Reis, que era sócio do Sérgio Esteso, foi sócio do Sérgio Esteso, que era braço direito do prefeito Silvio Félix, e hoje participa do seu grupo, Zé Damites, Valmir Caetano, que foi um vereador cassado, e mais recentemente Quintal, que apesar de nunca ter sido candidato a nada, já é considerado um ficha suja. Afinal, o senhor é a favor do ficha limpa ou do ficha suja? Acabou o tempo, o senhor terá 1 minuto e 20 segundos para fazer a sua pergunta na sua vez. O candidato excedeu em 20 segundos a pergunta. Ou se o senhor quiser usar 20 segundos para a resposta agora, obrigado. O senhor prefere como? 2 minutos e 20 para responder? Talvez. 1 minuto e 20 para... Talvez eu queira 2 minutos e 20 para responder. Então, 2 minutos e 20 para o senhor responder a pergunta. Olha, antes de mais nada, eu queria fazer uma correção aqui na pergunta anterior. Se a chuva caiu e estragou vacina, eu podia estar em Limeira ou deixar de estar em Limeira, que ela teria se estragado da mesma maneira. Isso é por problema, problema da administração de não cuidar daquilo que precisava ser cuidado. Com relação ao lei do Ficha Limpa, foi sim, nós corremos a cidade e coletamos mais de 12 mil assinaturas. E criamos, sim,
uma restrição para a contratação de funcionários comissionados, que o seu governo saiu de 270 do passado cassado para 535, um pouco mais, um pouco menos, consumindo 35 milhões de reais no nosso orçamento. Então nós criamos critérios para isso. E eles estão estabelecidos lá na lei que o senhor votou, e eu fiquei muito agradecido à época. Agora, misturar alhos com bugalhos, eu acho que a gente não pode fazer. Silvio Félix, eu fiz um serviço público na era Silvio Félix, e uma concorrência que eu participei e ganhei. Aliás, 2, para ser mais preciso. Ganhei, participei da concorrência e ganhei, só. Nem mais, nem menos. Com relação às pessoas que fazem parte do meu grupo, o senhor está trazendo aqui coisas pessoais. O Toninho Reis é uma pessoa de bem. Se ele foi sócio do Sérgio Sterzo, e o Sérgio Sterzo, segundo a sua insinuação, não é pessoa de bem, ele deixou de ser sócio, não é mais sócio, é uma pessoa que faz parte do meu grupo, sim, com muito orgulho. Com relação ao seu quintal, presidente do partido para qual eu fui, ele não está enquadrado na ficha limpa ou na ficha suja, como queira, como o senhor está dizendo. Ele está enquadrado numa outra legislação, que não é ficha limpa. Né? Ele nunca trabalhou, inclusive, com dinheiro público, coisa que o senhor faz e tem vários processos já com condenações. Então, vamos separar as coisas. O quintal é um cidadão independente que responde a um processo que não é o de ficha limpa. Se o senhor não sabe, era bom tomar conhecimento. E com relação ao Renê, a gente milita e lida e convive com as pessoas até que as pessoas deixam de merecer nossa confiança. É simples assim. A partir do momento que a gente conhece, né, os caminhos que não são os caminhos mais adequados, nós nos afastamos ou nós afastamos essas pessoas de perto de nós. É simplesmente essa maneira que eu trato e vou tratar sempre com a maior tranquilidade e com o maior respeito de todo mundo, até que desmereça a minha confiança. Muito bem, pré-candidato Mário, o senhor tem 1 minuto para perguntar ao pré-candidato Paulo Radich. Olha, já que nós estamos falando de problemas, o senhor, durante o seu governo, recebeu mais de 17 representações, das quais 4 processos já há condenação em primeira instância, com 7 milhões de bens bloqueados. É o caso da nebulização, o curso de capacitação de professores, compra de ovos de Páscoa superfaturados, subsídios para transporte coletivo, e os outros 4 andam no processo de instrução dentro do Ministério Público. No seu entendimento, de quem é a responsabilidade por todos esses problemas na justiça que o seu governo já teve? É do senhor como prefeito ou dos seus secretários que coordenavam suas pastas? Na verdade, candidato Mário, pré-candidato Mário, você deve saber que a partir do momento que você é o gestor público, você está sujeito, primeiro, à fiscalização da Câmara Municipal, do Ministério Público, do Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, e da imprensa e de qualquer cidadão. Qualquer um pode representar, o Ministério Público apura aquilo que ele achar que deve através de uma apuração preliminar, inquérito civil, ou até mesmo propondo uma ação civil pública. Como o Tribunal de Contas também faz. Todas essas ações, nós temos uma absoluta tranquilidade, não existe uma única ação praticada por mim ou sequer por alguém do meu governo que gere enriquecimento ilícito, como o ocorrido no governo passado com o seu amigo René Soares. O que nós fazemos é responder todas as questões e com muita tranquilidade. Só para pegar o exemplo agora que você citou do subsídio. A mesma representação foi para o Tribunal de Contas e ele arquivou. O promotor resolveu pedir uma ação civil pública. E o juiz, à época, resolveu iniciar esta ação. E nós vamos informar com absoluta tranquilidade e com a certeza que estamos fazendo o certo e o correto aqui na nossa cidade. Agora, o interessante, grande parte dessas representações foram feitas por quem trabalhava para o PSD, para o senhor Quintal, chamado Cássio Haddad, que está preso por ameaçar a vida de juízes e promotores nessa cidade. Inclusive, fizeram parte de uma grande farsa na eleição passada, quando tentaram atribuir a mim condutas que sabiam inverídicas, atribuindo a um vídeo onde pessoas foram contratadas para dizer que eu as abusava sexualmente. E é desse grupo que atualmente o senhor está fazendo parte. Muito bem, o senhor tem 15 segundos para completar.
Além do Cássio Haddad, também hoje seu parceiro Zé Damites só fica lá assinando as representações do ex-vereador cassado Valmir Caetano, que não comparece à Câmara e passa o dia inteiro se infiltrado em todas as falcatruas. Tudo que aconteceu de errado na política limeirense nos últimos 30 anos, pode verificar, estava presente lá o seu Valmir Caetano, o ex-assessor informal da Prefeitura Municipal de Limeira. Esgotado para a próxima resposta do pré-candidato Mário Botion, mais 15 segundos. Tempo que foi usado além do permitido pelo pré-candidato Paulo Radiche. Nós vamos agora ao intervalo comercial, 12h58. Voltamos na sequência em todas as plataformas com o primeiro encontro entre os pré-candidatos Mário Botion e Paulo Radiche. Até já. De volta nesta quarta-feira, agora 1h05. Muito obrigado a todos que nos ouvem pelo rádio, nos ouvem e veem pelos aplicativos para dispositivos móveis. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos até aqui a transmissão live no Facebook, que é uma pena. Nós não conseguimos por uma questão técnica do Facebook. Estamos tentando resolver essa questão, mas estamos transmitindo ao vivo no canal oficial da Educadora, no YouTube, youtube.com/educadora. Você se inscreve no canal, você curte o canal e você assiste a presença dos dois pré-candidatos, Paulo Radiche e Mário Botion, aqui no estúdio. Renata Reis, durante o intervalo, muitas mensagens dizendo que parece que o clima esquentou e a campanha efetivamente começou nesse programa, os candidatos se soltando. Nós não vivenciamos hoje aquele clima ameno dos outros programas. De fato não, Caio. De fato não. Hoje as respostas elas estão mais, digamos assim, apimentadas, mas ambos respondendo com naturalidade, muito embora com um pouco mais de calor nas respostas. Neste bloco, pergunta a jornalista Érica Samara. A primeira pergunta será respondida primeiro pelo candidato Paulo Radiche e, na sequência, pelo candidato Mário Botion. Desde 2007, quando o movimento do Sem Terra ocupou o Horto, a área é disputada judicialmente entre Prefeitura e Governo Federal, que detém a propriedade. Há um acordo em construção que prevê a manutenção, que prevê o território para o município em troca de um investimento estimado em R$2 milhões para a reforma agrária. Considerando que é o alto investimento, como os senhores, se eleitos, pretendem resolver definitivamente esse impasse que se arrasta há tanto tempo? Na verdade, não há nenhum investimento previsto. Só para a gente explicar muito rapidamente. O Horto foi feito um acordo na época do Jurandir Paixão, quando ele invadiu e depois fez a desapropriação. Isso diz respeito a pouco mais de 757 mil metros. O Horto tem 10 vezes isto, são quase 8 milhões de metros. O restante da área, no governo passado, poderia ter sido feita a solicitação para que viesse para o município. Não fez, o INCRA fez. E aí, parte do Movimento Sem Terra foi lá e invadiu, acreditando que essa área era do INCRA. E toda essa discussão está judicializada. Se ela chegar ao final, o município fica com aqueles 757 mil metros e perde todo o restante. Eles propuseram pegar um pedaço da área aqui na Via Jurandir Paixão, do lado direito. Eu propus não ceder ali e ceder em uma outra área, que eu acho mais vantagem ao município, estaria ao lado da onde já estão e todo o município ficaria com toda a área contígua, ou seja, teríamos toda a área. Então, é uma opção, não é que vamos investir, porque a reforma agrária não é problema do município, é problema do INCRA. O acordo que nós estamos fazendo é com o INCRA. E como o INCRA vai fazer depois, diz respeito somente a eles. E por que nós estamos fazendo isso? Para preservar o patrimônio do município. Porque se deixarmos chegar até a decisão final, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com essa parte já desapropriada, ou seja, apenas aquela parte central, para quem não conhece o processo, a parte central do Horto Florestal. Candidato Mário, o senhor tem 15 segundos a mais para a sua resposta, até porque o candidato Paulo usou esse tempo a mais no bloco anterior. Olha, Caio, eu vim aqui no programa com muito prazer para discutir ideias e projetos, mas infelizmente a gente vê que logo de início o prefeito Paulo quis pegar do lado pessoal, fez algumas ponderações que não são verdadeiras, e eu vou completá-las. O Renê Soares é parente da minha família, inclusive, mas não faz mais parte do meu relacionamento porque se desviou do caminho.
né? Tem outras pessoas, como Cássio Haddad, eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com Cássio Haddad, o que ele fez, o que ele não fez. Portanto, ele está preso por conta do que fez. Então, não é da minha conta nem responsabilidade. Eu tenho 29 anos de empresa e fiz serviço para a prefeitura no governo Félix 2 vezes. E o atual prefeito, Paulo Radisch, quis insinuar que eu fiz parte de algum conluio, dizendo que o Tribunal de Contas apontou sei lá o quê. E por último, quem se aliou ao Félix logo no começo do mandato foi o prefeito Paulo Radisch. Se aliou ao PDT logo na primeira hora e se elegeu junto com o PT. Com relação ao Horto Florestal, o prefeito passado dormiu no ponto, não fez aquilo que devia ter sido feito. Houve uma evasão, houve uma reintegração de posse e ele dormiu no ponto e o pessoal foi lá e invadiu de novo, coisa que eu sou contra. Com relação à atual administração, agora no final da administração é que se mexeram para fazer algo com relação à manutenção do horto. Mas foi mandado para a Câmara recentemente uma lei para tirar a região do Horto como território e região estratégica, de desenvolvimento estratégico, e voltar para a zona agrícola, coisa que vai fazer o quê? Vai fazer com que o pessoal que está lá não vai sair de lá em definitivo e nós vamos perder esse espaço maravilhoso e tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, que é o Horto Florestal Municipal. Muito bem, agora a pergunta da jornalista Renata Reis, 1h10. Ela pergunta, primeiro responde o candidato Mário Botion e na sequência responde o candidato Paulo Radisch. Enquanto vereadores, os senhores participaram do principal julgamento político que Limeira viveu até agora. Tiraram o prefeito em exercício do poder, Silvio Félix, que inclusive está inelegível, caiu no ficha suja. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Os senhores, inclusive, ganharam notoriedade com este fato e hoje estão aqui como pré-candidatos. Os senhores se arrependem de algo neste processo ou fariam algo a mais? Olha, eu tenho por hábito na minha vida de eventualmente, se houver algum arrependimento, é de não ter feito, de não ter tomado posição e se posicionado com relação aos fatos que acontecem. Não só na vida pública, que aliás a minha vida pública é curta, ela vem de 2008 para cá, mas na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Não tenho nada que me arrepender do que aconteceu naquele processo tão doloroso para o município de Limeira. Foi uma página negra que a gente eventualmente precisa se lembrar porque faz parte da história. E lembrar para que outros fatos como aquele não aconteçam mais. E que para as pessoas que se envolvam e se colocam na vida pública tenham a decência de saber se portar à altura dos cargos públicos que são, para os quais são eleitos. E não fazer o que o outro prefeito fez porque vai ser cassado também. Então não me arrependo de nada não, acho que o processo foi limpo, foi lícito, foi dentro das regras, participamos intensa e ativamente e colocamos para fora um cidadão que se locupletou de merenda pública, o que é um negócio absurdo, fora os outros todos os processos que a família responde por apropriação indébita, por falsidade ideológica, por sonegação de impostos, formação de quadrilha, e estão respondendo a vários processos. E o cidadão precisa lembrar que quem roubou é ladrão. E se fez porque tinha que fazer, era obrigação de ter feito. Então nós precisamos passar uma borracha nesse passado e olhar para frente para as novas oportunidades e propostas. Minuto e 30 para o pré-candidato Paulo Radisch. Eu não só não me arrependo, como tenho orgulho de ter participado daquele processo. Aliás, eu me entrei na vida pública justamente para combater a forma como o prefeito Cassado conduziam as coisas. Eu me recordo que ele colocou toda a sociedade de Limeira debaixo da sua forma de conduzir. Perseguia quem pensava diferente ou quem ousava discordar dele. Me filiei a um partido que tinha condições poucas de eleger um candidato, me elegi por ele, fiz uma atuação firme e combativa, fomos atuantes no processo, não é um processo de cassação não, mas é um processo de debate de todos os equívocos cometidos ao longo de toda aquela gestão. E estamos tendo a oportunidade hoje de fazer diferente do que foi feito. É por isso que nós criamos a Controladoria, tivemos nota 10 em transparência pela Controladoria Geral da União, é por isso que nós mudamos os processos de compra e que hoje nós podemos dizer que, diferente daquela época, a Prefeitura Municipal de Limeira hoje tem processos honestos. Quando há equívocos e desvios e nós detectamos, nós mesmos processamos as pessoas responsáveis. Agora, mais importante, Renata, é nós termos em vista que muito daquilo aconteceu por uma certa
certa condescendência nossa. E nós não devemos permitir, nós devemos estar alertas, vigilantes, permanentemente, para evitar que situações como esta voltem a acontecer. Muito obrigado, pré-candidato Paulo Radiche. Muito obrigado, pré-candidato Mário Botion. Agora é a vez da minha pergunta. Quem começa respondendo é o pré-candidato Paulo Radiche. Na sequência, responde o pré-candidato Mário Botion. Nós temos aqui dois homens que querem, um quer se reeleger prefeito de Limeira e o outro quer se eleger prefeito de Limeira. Dois homens com mais de 50 anos, com atuação anterior na vida pública, profissões distintas, atuações distintas em áreas diferentes, patrimônios diferentes. Cada um tem um patrimônio de um tamanho diferente do outro. No entanto, disputam uma mesma campanha. E ao que se imagina, essa campanha será, como normalmente vem sendo as campanhas para a Prefeitura de Limeira, milionária. A minha pergunta, primeiro para o candidato Paulo e depois para o candidato Mário, é: como serão pagas essas campanhas? Quem é que vai pagar as campanhas a prefeito de Limeira dos candidatos Paulo Radiche e Mário Botion? Caio, a campanha política, ela pode ser feita de várias formas, e várias coisas entram na composição daquilo que é importante para a vitória. A primeira coisa é a ideia, a segunda coisa são o grupo político que você consegue formar, o terceiro é você chegar até o eleitor, e o dinheiro, ele faz parte, sim, dessa necessidade para que a campanha exista. Agora, não adianta eu ter dinheiro para fazer 10 santinhos, colocar na caixa de correio do morador 10 vezes o santinho lá, que eu vou pagar 10 papéis, 10 vezes a pessoa que vai lá distribuir, e eu não vou ter resultado algum. Então, as campanhas que nós fizemos, a minha como vereador, depois como deputado, como prefeito, sempre foi campanhas que a gente reputa de baixo custo, mas com muito planejamento e com muita eficiência. O que nós vamos fazer é fazer a arrecadação de recursos junto àquelas pessoas que acreditam na gente, pessoas físicas que acreditam na gente. Vamos buscar dentro do partido dos recursos que são disponíveis, que é pouco, até porque é uma campanha municipal e haverá participação de muitos municípios buscando esses recursos, mas nós vamos buscar. Agora, eu tenho feito campanha sempre são poucas campanhas, apenas 3 que eu participei, mas sempre um conselho que me foi dado por um amigo que disse assim: Paulo, pior que perder a eleição é perder com dívida, então não gaste o que não tem. E é o que a gente tem feito, é a forma como nós temos orientado também os nossos candidatos a vereador. Mário? Essa campanha é de tiro curto, graças a Deus, só 45 dias de campanha, onde pode-se usar recursos financeiros, seja para santinho, para televisão, para rádio, para jornais, qualquer coisa que o valha. Mas eu não estou preocupado com os recursos não, porque a lei estabelece os limites dos recursos que podem ser utilizados e nós os faremos dentro dos limites, como sempre fizemos nas outras 2 campanhas que participei e na minha vida profissional, minha vida pessoal. Eu sou por conceito legalista. Mas o que nós estamos fazendo é andar. Saí de uma eleição para deputado com quase 40 mil votos, faltaram 92 votos para que Limeira tivesse um deputado estadual, infelizmente isso não aconteceu. E a partir de janeiro do ano passado comecei a caminhar. E todos os dias, absolutamente todos os dias, eu estou caminhando pelos bairros da cidade, em todos eles, em todos, né, para conhecer mais e melhor as necessidades e as demandas que a população tanto deseja e tanto quer do poder público, para que a gente, aprendendo mais e melhor, possa colocar dentro de um plano de governo coisas mais eficientes, coisas mais objetivas, que vão atender os anseios da população que está desacreditada, está desalentada, está desgostosa com a atual administração, porque as coisas não acontecem como foi dito que deveriam acontecer. Então, isso nós estamos fazendo, que é para fortalecer o nosso partido, fortalecer o nosso trabalho e fortalecer os nossos pré-candidatos que estão caminhando conosco desde então, rumo às eleições de 2 de outubro próximo. Muito bem, é o ápice do bloco quando os candidatos perguntam um para o outro. A pergunta agora é do pré-candidato Mário Botion. Ele tem 1 minuto para fazer a pergunta e o pré-candidato Paulo Radiche tem 2 minutos para respondê-la. Pois não, candidato? Olha, eu vou voltar à questão do subsídio do transporte coletivo, que já foi tratado no início logo do programa,
mas eu queria salientar que Limeira tem a tarifa alta, Araras é 3,10, não tem subsídio, Sumaré é 3,20, não tem subsídio, São Carlos é 3,10 e tem subsídio, Piracicaba é 3,30 e tem R$400 mil de subsídio que foram instituídos a partir de um processo elaborado e feito por um órgão, um instituto da USP, e o qual é colocado no transporte público de Piracicaba somente desde o ano passado. Né? Então, a minha pergunta é assim, já gastamos 21 milhões com esse subsídio e a passagem não diminuiu. E a pergunta é o seguinte, se o Paulo Radich eleito manterá o subsídio, renovará o contrato com a atual empresa que termina dia 19 de abril do próximo ano e que ainda tem monopólio faz mais de um ano contra a lei, né? Está ilegal esse contrato porque continua com monopólio. Então, a minha pergunta é assim, o subsídio continuará, o contrato com a atual empresa vai ser renovado ou vai ser feita uma nova licitação? 2 minutos para a sua resposta, candidato. Começando pelo fim. Vencendo o contrato, nós vamos fazer uma nova licitação. Esse contrato atual começou em 2009 e perdura até o ano que vem, ou seja, nós não tivemos a possibilidade de fazer interferências no contrato que já estava estabelecido. E acredito que o pré-candidato Mário, como empresário, deve ter o costume de respeitar contratos, que é o que qualquer pessoa correta faz. Segundo, nós vamos manter o subsídio sim, porque acreditamos que ele interfere na tarifa. É só pegar, por exemplo, com o cartão, ele custava R$ 2,85. Com o subsídio e com o aumento recente, foi para 13,20, 12% de aumento, contra uma inflação de 34%. No Vale Transporte e no dinheiro, era 2,85 e chegou a 3,70. 29% de aumento com 34% de inflação, ou seja, aumentos abaixo da inflação, sendo que antes os aumentos eram feitos sempre acima da inflação. É só pegar qualquer governo anterior. E no caso do estudante, que era 1/3 da tarifa, hoje é muito inferior, é R$1, era metade da tarifa, hoje é menos de 1/3, era R$1, é a menor tarifa existente. Alguns municípios ainda não fizeram o seu reajuste. Mas se nós não tivéssemos implantado subsídio aqui no município de Limeira, nós teríamos chegado a 4,20. Mas só para explicar uma coisa que o pré-candidato talvez não saiba. Existe uma planilha chamada GIPOT e é a partir dela que todo o cálculo é feito. Todos nós fiscalizamos, na Secretaria de Mobilidade, fiscalizamos toda a composição dos custos que acontece dentro do transporte. E é dessa forma que nós conseguimos mudar pela primeira vez a história do transporte coletivo, criando as linhas do Rapidão, ampliando o atendimento para as pessoas com deficiência, fazendo a reforma dos abrigos que antes viviam todos quebrados. Hoje está faltando a pintura e vamos fazê-la, mas os abrigos estão todos corretos. E é dessa forma, candidato Mário, aumentando a tarifa. Tempo esgotado. Obrigado. Agora o senhor pergunta. Aqui, que eu estou de costas para o cronômetro, então eu nunca sei quando que acontece. Se puder me dar um aviso uns 5 segundos, 10 segundos antes, na próxima resposta eu lhe aviso com 10 segundos de antecedência. O senhor pergunta agora ao pré-candidato Mário Botion. Pré-candidato Mário Botion. Durante o nosso governo, nós saímos de 10 unidades do PSF, que na verdade só 7 funcionavam, e hoje nós estamos com 42. Nós tínhamos uma lista de 115 remédios, hoje são 264. Nós descentralizamos o atendimento à saúde, tanto que a sede da Secretaria tinha 700, 800 pessoas diariamente, hoje não chega a 50. Nós não temos mais a fila na clínica geral. Nas especialidades, mesmo para a dificuldade de contratação que nós ainda temos, mas todos os planos, todos os hospitais também têm, nós diminuímos sensivelmente a busca por especialidades porque aumentou a resolutividade da saúde pública, principalmente da chamada clínica geral, que atende a 85% dos casos de busca da saúde. A minha pergunta é: uma vez eleito, o senhor vai suspender o programa Mais Médicos, que permitiu que Limeira se tornasse referência? 2 minutos para a sua resposta. Absolutamente. Não suspenderei, como, se for possível, implementaremos. Esse é um programa que deu certo. Nem tudo está errado nesse governo, não. Algumas coisas deram certo, no governo federal, que eu digo. O programa Mais Médico é uma delas. Mas especificamente com relação ao Centro de Saúde da Família, hoje nós temos 32, sendo que 16 funcionam dentro dos postos de saúde. Dos próprios postos de saúde, o que é uma recomendação contrária ao do Ministério da Saúde. E dos outros demais, 8 deles estão em situação irregular, não têm acessibilidade. Aliás, existem
existem uns laudos feitos por um decreto que o senhor mesmo colocou há tempos passados, que toda a locação de imóveis haveria necessidade de ser feitos laudos. E as secretarias fizeram. E todas elas, os 8 dos centros de saúde da família, receberam recomendações de acessibilidade, troca de maçaneta, readequação de espaço, troca de bacias, enfim. E hoje continuam da mesma maneira, continua sendo feito de maneira equivocada, sem a estrutura necessária. Então, essas questões, elas precisam ser bem tratadas, porque parece que nós estamos na Suíça. E nós não estamos na Suíça. Nós estamos, talvez, na África do Sul, nem na África do Sul, no Congo, né? Em relação àquilo que a população pensa, vê, enxerga e fala da atual administração. Porque eu ando nas ruas, eu estou nas ruas todos os dias, como eu disse ainda há pouco, e continuarei andando, conhecendo e ouvindo. E o que eu ouço não é exatamente o que o senhor colocou. Muito pelo contrário, as reclamações, elas se avolumam cada vez mais. A falta de médicos, a falta de remédios. A falta de remédios talvez não seja a falta de recurso, seja a falta de programação para compra e controle de estoque. Essa que é a verdade, né? Então, às vezes, os recursos têm, ainda que se gaste milhões com funcionários comissionados, mas ainda tem o dinheiro para a saúde. Mas o que falta é planejamento e uma administração mais competente. Estamos encerrando o segundo bloco do encontro entre os pré-candidatos Mário Botion e Paulo Radiche. Nós voltamos depois do intervalo comercial. Hoje o clima, de fato, esquentando entre dois nomes muito importantes e fortes dessa disputa. Eu espero você daqui a pouco, 1h24 agora. Lamentavelmente, hoje, por uma questão técnica do Facebook, nós não conseguimos colocar esse programa ao vivo no Facebook, o que frustra todos nós. Eu estou muito frustrado em função disso. É realmente uma pena, mas se você entrar na página da Educadora no Facebook, existe um link que vai redirecioná-la a nosso canal oficial no YouTube. Último bloco do programa, primeira pergunta é minha. Aos dois candidatos, Paulo Radiche e Mário Botion, responde primeiro o pré-candidato Mário Botion. Quando eu digo candidato, subentenda-se pré-candidato. Eu vou repetir a pergunta que fiz aqui aos pré-candidatos Eliseu Daniel e Júlio César Pereira dos Santos. Pré-candidato, qual é a importância das alianças políticas para se vencer uma eleição? E para ganhar uma eleição, vale a pena qualquer tipo de aliança? O Caio, não vale qualquer tipo de aliança, não. Eu diria mais. Eu acho que nós precisamos tratar isso como composições para as eleições e, depois das composições feitas para as eleições, nada mais justo do que composições para governo. Esse é o nosso entendimento. E para você fazer composições, primeiro você tem que ter um programa e um projeto de desenvolvimento para a cidade que nós estamos construindo e construiremos ao longo do tempo com busca de sugestões da própria sociedade, e isso nós estamos fazendo. Já levantamos mais de 5.000 sugestões que estão sendo catalogadas da maneira adequada para que isso seja feito oportunamente e colocado nesse projeto maior. Mas mais do que convergência de ideias e de pensamentos a respeito de programas de governo, precisamos ter convergência com relação aos valores éticos, aos valores morais, aos conceitos de vida que você tem. E os grupos políticos, na verdade, eles são formados por pessoas. E o que importa é a gente saber, entender qual é a motivação de cada uma dessas pessoas que participam desses grupos. Simplesmente se juntar para a eleição, não vejo que isso vai dar frutos para ninguém, nem trazer votos. Muito pelo contrário. Eu acredito na convergência de valores morais e éticos. É isso que nós precisamos trazer para a política, é isso que o nosso grupo de trabalho tem trazido e vai trazer, e vai para a eleição e vai para o mandato futuro com a composição feita nesse momento de maneira eleitoral. Responde agora ao pré-candidato Paulo Radiche. Eu acredito que você tem que fazer composições para governo. Ganhar a eleição ou até perder a eleição faz parte desse processo. Ou seja, vencer a eleição é a primeira etapa para se fazer um bom governo. Então, todas as conversas que nós temos feito com partidos, com pessoas, é no sentido de montarmos um projeto para a cidade. Um projeto que é a continuidade de tudo que nós fizemos até agora. Na saúde, na educação, no meio ambiente, promoção social, na segurança, em tudo que nós fizemos até agora. Nós
Tivemos uma aliança no passado que foi importante, estratégica, com o PT, que era o governo federal, PMDB também, que era o governo federal. Com isso, nós conseguimos trazer mais de 500 milhões de recursos aqui para a cidade. Hoje estamos fazendo uma outra composição, levando em conta o novo desenho político que está sendo feito, mas principalmente, nós não vamos participar, como já não fizemos no primeiro mandato, loteamento, separar secretarias por partidos, para que as pessoas depois tentem retornar em forma de recursos, como a gente vê no governo federal. Vimos no governo que acabou de sair, no governo que acabou de entrar, esse loteamento onde cada um tenta levar a sua fatia de participação. Tem que ter projeto para a cidade. Nós temos, baseado em 3 palavrinhas simples: cidadania, que é a relação da pessoa com a própria cidade. Nós temos futuro, que é o que nós queremos projetar para Limeira para daqui a 40, 50 anos, e o que nós precisamos fazer nos primeiros 4 é o nosso programa de governo, e qualidade de vida, que é continuar melhorando o que já melhoramos na saúde, na educação, meio ambiente, segurança e assim por diante. Muito bem, candidato, na próxima resposta, 5 segundos a mais para o pré-candidato Mário Botion. Agora a jornalista Renata Reis pergunta a primeira resposta do pré-candidato Paulo Radisch. Bom, farei uma pergunta que fiz no encontro anterior com Eliseu Daniel e o Dr. Júlio César. A imprensa já foi duramente criticada, não só por políticos, por governos, mas e também por quem já ocupou cadeira no poder público ou por grupos políticos. A imprensa tem papel de levar os anseios da população aos órgãos competentes, com a devida divulgação, etc. E pela liberdade de imprensa e de expressão também emite opiniões muitas vezes contundentes. Mas o que eu quero saber é saber como os senhores enxergam o papel da imprensa e como pretendem lidar nos próximos anos com a imprensa. A imprensa, ela foi construída junto com a democracia. É impossível ver uma sem ver a outra. Quando você lê o Código de Ética do jornalista, o Código de Ética que baseia a imprensa, lá são pequenos artigos, está construído todos os princípios básicos, que é o direito à liberdade de informação, o de não ter interferência, da apuração correta dos fatos para que eles sejam divulgados. É óbvio que sempre pode haver algum jornalista que coloca a sua dose pessoal, que coloca as suas crenças pessoais em cima de um fato, mas isso precisa estar bem separado. Então, eu acredito que um trabalho de apuração correto, um trabalho de apuração que leve em conta mostrar a verdade para a população, com certeza contribui. Muito do que a gente está vendo hoje no Brasil, essa limpeza, essa depuração que está acontecendo, é óbvio que teve papel de instituições importantes, como a Justiça, como parte do Congresso e do Senado, de várias instituições, mas com certeza uma delas que teve o papel fundamental foi justamente a liberdade de expressão através dos mais diferentes órgãos de imprensa. É por isso que a gente vê até com uma certa preocupação quando nós vemos algumas pessoas que utilizam do seu poder de informação muitas vezes para divulgar versões ou fatos não verdadeiros mediante incentivo financeiro. Né? Isso também acontece muito em larga escala, eu diria até, mas a gente tem que valorizar aqueles grandes e bons profissionais que pensam somente na defesa da verdade. Minuto 35 segundos para a sua resposta, candidato. O processo de redemocratização do país, ele se deu muito por conta da liberdade ou da construção da liberdade de imprensa que foi feita ao longo do tempo. Se não houvesse uma imprensa ativa, atuante, limpa, isenta, provavelmente nós não haveríamos avançado no processo de redemocratização do país. E hoje nós vivemos a mesma questão, né? Com todas as operações que estão sendo colocadas, a imprensa tem um papel fundamental. Teve, está tendo e continuará tendo em divulgar todas as ações das instituições, seja do Ministério Público, da Justiça, do Poder Executivo, do próprio Legislativo, dando as versões, dando a possibilidade do contraditório. Esse é o papel da imprensa isenta, que deve ser respeitada, deve ter autonomia, porque a imprensa não cria notícia, ela divulga notícia. E no governo do Paulo Radisch, eu participava aqui às quintas-feiras, participei durante 4 anos, quase 4 anos, houve um período que nem secretário podia dar entrevista para essa emissora. Não sei por que cargas d'água, mas não podia dar entrevista nem secretário, muito menos o próprio prefeito. Isso não é muito o que o prefeito acabou de dizer, que a imprensa deve ser respeitada e tudo mais. Ele, no momento, desrespeitou, não sei por quê, deve ter os motivos, talvez ele possa responder.
Bom, o candidato Mário respondeu em menos tempo do que o tempo que lhe foi oferecido. Érica Samara, você pergunta ao candidato Mário, que responde primeiro, e depois o candidato Paulo Radich. Minha pergunta é relacionada ao legislativo, né? No Brasil, a gente sabe que a concessão de cargos comissionados numa prefeitura em troca de apoio nas câmaras municipais ainda é uma prática muito recorrente. Na opinião do senhor, como deve ser essa relação entre executivo e legislativo, pensando, é claro, no interesse da coletividade? Eu acho que não pode haver promiscuidade, Érica. Essa é a palavra, não pode haver promiscuidade na relação do executivo com o legislativo e com o próprio judiciário. Você está fazendo um questionamento que está mais próximo, né? O executivo do legislativo. Eu acho que isso, o poder legislativo haveria de ter a sua independência sem estar pendurado e agarrado no poder executivo, né? Eu fui vereador de 2009 a 2012, me elegi à época pela coligação do então prefeito, que hoje cassado, né? E nem por isso eu tive uma atuação pendurada, subserviente ao prefeito, absolutamente. Logo no dia 9 de abril de 2009, eu já me posicionei, tive posição como eu tive o período inteiro que estive no Legislativo, posição. Se é bom, eu estou junto, se é ruim, eu estou fora e vou brigar por aquilo que é bom para o município, né? Para a cidade. É isso que nós precisamos ter. É isso que a gente espera do Legislativo. E hoje eu sou pré-candidato. Se eleito, a partir do dia 1º de janeiro, nós iniciaremos um novo processo de relacionamento com o Legislativo, respeitando o Legislativo na sua totalidade. E que o Poder Executivo também seja respeitado pelo mesmo Legislativo. Mas uma relação de proximidade, né? Uma relação de clareza, de franqueza, discutindo com o Legislativo aquilo que é importante para o município, antes mesmo de levar as questões para dentro do plenário e aí mandar passar o trator por cima ou ser passado ou ser tratorado, coisa que a gente viu no passado, vivenciei isso, o próprio prefeito Paulo Radich vivenciou isso. O senhor tem 10 segundos a mais para responder essa pergunta. Nós fizemos isto, né? Nós acabamos com essa relação promíscua entre legislativo e executivo. Muita gente, às vezes, hoje mesmo respondi aqui em entrevista da Renata, juntamente com o Ivan, pela manhã, falando de críticas que houve na Câmara na segunda-feira, e que eu entendo como absolutamente normal, principalmente porque estamos no ano eleitoral e todo mundo muda um pouco o comportamento nesse período, quer se destacar um pouco mais. E nós tivemos uma relação absolutamente tranquila, republicana, acabou-se com incentivos que haviam no passado, incentivos promíscuos, muitas vezes financeiro, que havia na relação com a Câmara Municipal. Então, por isso, hoje nós temos muita tranquilidade. Algumas vezes vencemos as votações, eu diria que a maioria, algumas vezes perdemos com absoluta tranquilidade, mas essa relação no nosso governo, ela é republicana. Então, nós temos muito o que ensinar a quem está querendo ser governo no futuro. Bem, o senhor tem 30 segundos ainda. Oh, que bacana. Os senhores estão fazendo economia de segundos? Não, aqui é um assunto que é bastante simples, até porque a gente trabalhou dessa forma durante essa gestão, e o que eu acho bastante interessante, dos mais de 50% das pessoas que já ocupavam cargos comissionados no nosso governo, continuaram ocupando, no governo passado, continuaram ocupando o nosso governo. Daqueles que ocupam cargos comissionados hoje, nós temos 1/3 ocupado por funcionários efetivos. Então, o que nós fizemos em termos de gestão foi uma reestruturação completa das secretarias que funcionava cada uma como se uma prefeitura fosse e dar uma organização. Hoje não tem funcionário fantasma, hoje não tem gente fazendo corpo mole, hoje todo mundo trabalha dentro da prefeitura municipal. Tempo esgotado. O candidato que pergunta ao pré-candidato Mário Botion, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, estamos chegando ao final do programa. Pré-candidato Mário Botion, nós vamos passar aí por uma eleição e por mais que a gente tente dizer que as questões éticas não entrem nessa discussão, ela entra sim, mas não é o ético do bater no peito e do dizer, mas o ético do fazer. Né? Eu me recordo aquilo que a minha família sofreu na eleição passada.
né? Arrumaram 2 moças que disseram que eu havia violentado sexualmente, gravaram vídeo, espalharam pela internet. Inclusive agora o Ministério Público Federal está mandando voltar para indiciar. E justamente as pessoas ligadas ao seu partido. Eu quero saber, o presidente ainda é o mesmo. Eu quero saber se essas práticas, já que o presidente é o mesmo e as pessoas são as mesmas, somente o senhor chegou novo agora, se essas práticas vão mudar, vai ser uma eleição limpa dessa vez ou vai continuar como era no passado? 2 minutos. O pré-candidato não, o prefeito que vai buscar a reeleição, eu queria dizer para você, Paulo, que as práticas do passado, se elas foram erradas, foram criminosas, quem as fez, quem as praticou, que responda por isso. E, como o senhor disse, se a justiça já está fazendo os procedimentos, se já está no tribunal, que sejam todos penalizados. E quem cometeu o crime, cadeia. Cadeia. É essa que é a minha tônica. Eu vim para o PSD, um partido que nesse momento é um partido limpo, não tem nem nada que desabone, mas se tiverem também deputados e senadores do partido que fizeram mal feitos, que também sejam penalizados, não tem nenhum problema. É assim que funciona, a regra igual, deve ser igual para todos. E não é diferente para o meu grupo político, não. Eu vim para o PSD, trouxe um grupo de pessoas de bem, pessoas de conceitos, pessoas de princípios, onde nós estamos construindo uma nova jornada. Estamos somando aquelas pessoas que já estavam e aquelas que eventualmente tenham, né, algo a pagar à justiça, que pague. Pague com o preço, o peso e a força da mão da justiça. É assim que é. Aqui a gente corta na carne, se for preciso, não tem nenhum problema, não. Mas o que nos interessa mesmo é olhar para Limeira e ver que Limeira precisa crescer, que Limeira precisa desenvolver, precisa de um planejamento estratégico que oriente o caminho e o tamanho do crescimento que nós precisamos. É essa que é a grande verdade e que nós não estamos vendo nesse governo, né? Porque eu ando, como eu disse, todos os dias e tenho sentido tudo aquilo que a população deseja, tudo aquilo que a população reclama da saúde, do próprio transporte público. O senhor falou de ônibus, de ponto de ônibus. A grande maioria dos pontos de ônibus não tem abrigo. Esse é um dos grandes problemas. E as linhas continuam com atrasos, com demora, porque falta ônibus para que elas sejam mais eficientes. Muito obrigado, candidato. Érica Samari e Renata Reis, vou fazer uma quebra de protocolo aqui. Dá vontade de dar palpite, né? É que as regras não permitem, mas dá vontade de palpitar, né? No meu caso, em todas as respostas. Eu também tenho vontade. Faz cosquinha, Caio, até para contextualizar, né? E tentar traduzir, às vezes, o que o ouvinte lá do outro lado está pensando e ele queria falar aqui. Dá vontade de opinar, dá vontade de perguntar, mas as regras não permitem, né? Muito bem. Só fazendo uma ressalva, foi o próprio programa que criou as regras, apenas aderimos. O senhor tem razão. E todos os candidatos, todas as assessorias concordaram com as regras estabelecidas, e regras existem para ser cumpridas. Agora nós estamos a 1h45, já respiraram os 2 candidatos. A última pergunta é feita pelo pré-candidato Mário Botion. Ele tem 1 minuto para perguntar para o pré-candidato Paulo Radich, que responderá em 2 minutos. Vamos tratar aqui de funcionários comissionados, o prefeito Paulo. Piracicaba tem 9.400 funcionários municipais e tem 209 comissionados, que consomem 9 milhões por ano, somente 9 milhões por ano. Limeira tem 7.000 funcionários municipais e 535, ou 540, ou 530, perto disso, de funcionários comissionados que consumiram ano passado 34 milhões do nosso orçamento. Né? Se considerarmos que não precisamos só da metade de funcionários comissionados, teríamos 17 milhões que poderiam ser aplicados, construir 7 UPAs, iguais que o governo federal está fazendo lá em cima no Morro Branco, construir 7 grandes creches de tamanho elevado, começar um viaduto ali na rotatória do Tigrinho, que é importante e necessário. Né? Se o senhor for reeleito prefeito, o número de comissionados continuará o mesmo? Mário Botion, nós assumimos o governo e pegamos uma estrutura completamente destruída. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura não tinha um agrônomo sequer.
As secretarias não tinham cargos, mas também as pessoas recebiam de uma forma ilegal através de horas extras. E aí escapava muitos recursos. O que nós fizemos? Primeiro estruturamos todas as secretarias para que elas tivessem um único comportamento e não fossem mini prefeituras que concorressem umas com as outras. Segundo, nós trouxemos para a Prefeitura Municipal de Limeira a função gratificada. 1/3 dos nossos funcionários comissionados hoje são efetivos. A Prefeitura Municipal de Limeira está vivendo um processo de melhoria da sua gestão interna. É por isso que hoje ela não tem loteamento de cargos, é por isso que hoje ela não tem funcionários fantasmas, é por isso que hoje todo mundo trabalha e a Prefeitura Municipal de Limeira, diferente da grande maioria das prefeituras da região, paga as suas contas em dia. Mas eu faço um desafio ao senhor. Se o senhor não tivesse plano de saúde, vá usar a saúde pública de Piracicaba e deixa de Limeira para trás. Vá usar a educação de Piracicaba e deixa de Limeira para trás. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia de ficar olhando o quintal dos outros e devemos melhorar o nosso. Eu gosto de Limeira, eu amo a cidade de Limeira e eu trabalho por Limeira. Eu sei o que ela tem de melhor, que ela tem de desafios ainda a vencer. E não é olhando o quintal dos outros e perdendo um ponto e desfocando demais, porque se o senhor conversar com os piracicabanos, andar um pouquinho, como o senhor disse que anda na rua, eles vão dizer ao senhor, pede para o prefeito de Limeira vir para cá e nós iremos com o maior prazer ajudar. É a solicitação que eu mais ouço. Eu também ando pelas ruas e eu ouço bastante as pessoas dizerem, Paulo, não deixa mais políticos daquele tipo voltar para a administração municipal. Eu falo, esse é um compromisso de todos nós. Não é meu como candidato, mas é de toda a sociedade. Eu sou candidato agora, mas na próxima não serei mais. Então nós devemos garantir, através da maturidade política, que oportunistas não tenham a oportunidade de voltar mais ao comando do governo. Tempo esgotado. O candidato Mário Botion, as suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e ratificar que eu tenho andado, e o prefeito Paulo me fez um desafio, eu vou devolver o desafio, prefeito. Desafiá-lo a andar comigo em todos os lugares que eu tenho andado para o senhor ouvir o que as pessoas têm falado a respeito do seu governo. Não é eu que estou falando, as pessoas estão falando. O senhor me desafiou, eu aceito o desafio do senhor e está aqui colocado um desafio para que o senhor possa andar junto comigo todos os dias, absolutamente todos os dias, e ouvir os reclamos da população a respeito do seu governo. Tem acertos? Provavelmente tenha. Eu não seria hipócrita dizer que não tem, mas não tem tantos acertos quanto o senhor diz. Agradecer, né, o bom tom do debate, espero que nas próximas entrevistas e debates a gente não vá para o lado pessoal, pegar picuinhas e sim falar de programas e projetos de governo, porque é isso que a população se interessa em saber, em ouvir da sua boca e da minha boca. É isso que eu desejo nas próximas oportunidades que estivermos juntos debatendo ou sendo entrevistados. Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos um bom final de tarde. Obrigado, Mário Botion. Paulo Radiche, as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Caio, Rádio Educadora e todos, pré-candidato Mário que está aqui, a todos que estão nos ouvindo de casa e que estão participando, interessados em nós fomentarmos esses debates. Realmente eu não gosto das picuinhas, como por exemplo o senhor dizer, são 32 PSF, são 42, que o meu decreto diz que não poderia alugar. Pode sim, porque o decreto é meu e pode alugar, até porque o PSF é um programa territorial e tem que estar naquela região, independente do imóvel ter habite ou não. Então é importante aprender. Agora, quanto andar do senhor, deixa eu dizer uma coisa, eu até gostaria, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que administrar uma cidade e estou sempre aberto a ouvir a população, seja através das redes sociais, do atendimento que faço às sextas-feiras e nas andanças que faço intensamente fora do horário de expediente que eu tenho que trabalhar pela cidade de Limeira. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez ao candidato Paulo, muito obrigado ao candidato Mário. Fico sempre muito satisfeito quando os dois candidatos aceitam participar de um encontro como esse. Não é um debate, não é um embate. A Renata Reis, a Érica e eu conversávamos agora há pouco sobre a possibilidade de apresentar aos candidatos novos formatos. Esta rodada já está definida. Mário Botion vem aqui na segunda-feira agora. No dia 13, junto com o Dr. Júlio. Com o Dr. Júlio. Paulo Radiche volta aqui na quinta-feira, na quarta-feira que vem. No dia 15, com o Eliseu Daniel. Portanto, esse formato já está definido. Agora, vamos propor às assessorias formatos menos rígidos. A questão da rigidez, os candidatos devem entender assim, é exatamente para que nenhum deles, para que nenhuma assessoria, para que nenhuma torcida, porque os candidatos têm torcida, possam alegar que houve favorecimento de parte a parte. É muito complicada a nossa posição, sobretudo a minha,
por favor, não me entendam mal, eu tenho que cortar o candidato, eu tenho que atribuir mais tempo a um e menos tempo a outro. Essa é a minha função no sentido de garantir isonomia, igualdade, se possível, aos dois candidatos. O mais importante é que nós estamos desnudando os pré-candidatos à Prefeitura de Limeira. Cada qual está defendendo os seus pontos de vista e mostrando se está preparado, o quão bem ou o quão mal preparado está para essas disputas sem nenhuma interferência externa. O WhatsApp da Educadora, muita gente mandou mensagens que nós não vamos reproduzir porque as mensagens nominam os candidatos. Então tem o ouvinte que diz que o prefeito Paulo Radich teve um desempenho melhor, tem o ouvinte que diz que o Mário Botion teve um desempenho melhor. Eu não posso entrar nessa pilha, minha gente, porque tem torcedores de ambos os lados. Então não vou citar nenhuma afirmação desairosa ou elogiosa de quem quer que seja no WhatsApp e também nas redes sociais. Mas quando ambos se dispõem a participar, nós praticamos juntos a democracia. E isso é muito bacana. Érica, obrigado por ter vindo ao programa, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, Os parabéns. Os candidatos morrem de medo de você, Érica, porque será, hein? Não sei por quê. As assessorias ficam polvorosas, o que será que a Érica vai perguntar? Você volta a participar com a gente até o final dessa série, não é? Volto sim, obrigada pela oportunidade e parabéns mais uma vez pela iniciativa. É a população que ganha com isso, acima de tudo, é o que interessa. Obrigado, Érica, mais uma vez. Renata Reis, em termos de medo... O pessoal tem muito mais medo da Érica do que de você. Mas eu não tenho a menor preocupação com isso. Você está por baixo. O importante é que eu posso perguntar o que eu bem entender dentro dos limites da respeitabilidade. E os candidatos, se quiserem, respondem. Se não quiserem, não respondem. Eu estou aqui só para exercer a minha função. E uma boa tarde a todos. Obrigada, Caio. Você sabe que num determinado momento eu pensei em propor aos candidatos, mas é que as regras já estavam determinadas, né? A partir de agora, os senhores perguntam entre si só. Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. É um formato parecido com o debate, mas nós vamos propor com antecedência as assessorias de todos os candidatos envolvidos. Mais uma vez, muito obrigado a Érica, muito obrigado a Renata, até amanhã, obrigado ao Mário e ao Paulo Radich. Fiquem todos com Deus. Na sequência, Naldo Dias, Naldo e o Povo. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Tchau, pessoal.